E é como se todo mundo tivesse que tolerar a sua personalidade e você não precisa de ter autocontrole porque você nasceu com uma determinada característica mais expansiva, mais explosiva. A verdade é que todo filho de Deus que tem o Espírito Santo tem que exercer. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe simplesmente para abençoar sua casa, sua família, o seu casamento. O podcast, a gente é Família! No episódio de hoje, nós vamos estar aprofundando alguns ensinamentos de Daniel Goleman, que ensina sobre inteligência emocional. Você já parou para pensar que, na verdade, essa inteligência emocional, como nós lidamos com as emoções dentro de casa, são muito mais importantes do que qualquer outra habilidade que a gente tente desenvolver no casamento ou nos filhos? Olha, o Daniel Goleman é conhecido como o pai da inteligência emocional. Ele é o maior escritor no assunto, ele lançou o primeiro livro com esse título, Inteligência Emocional, em 1995. E a partir do pensamento deste psicólogo é que vários outros autores, como por exemplo, nós brasileiros gostamos muito do Augusto Cury, que é um homem inteligentíssimo e escreve bastante sobre o assunto. E poucas pessoas sabem que a inspiração do Augusto Cury é ele, Daniel Goleman. Eu gosto muito desse autor, particularmente, já li 2 ou 3 livros dele. Deixa eu só te passar alguns insights, como a gente vai trazer a teoria dele aqui, né, meu amor? Exatamente. A gente vai trazer alguns pontos da teoria dele que são importantes para a nossa família, para o nosso casamento. Deixa eu só te trazer algumas coisas aqui que foi ele que lançou. Daniel Goleman ele trouxe à tona um assunto chamado quociente emocional. E o quanto isso é importante para nós. É como se fosse o QI. Sabe o QI que a gente avalia um profissional, as pessoas, o nível de inteligência das pessoas? Então, ele criou o quociente emocional. É uma espécie de avaliação do nível de inteligência emocional que a pessoa tem. E pouca gente sabe, mas muitas das coisas que Daniel Goleman começou falando sobre inteligência emocional tinha a ver com a família. Muito mais até do que na carreira, na vida profissional. Então, nós vamos trazer aqui 5 pilares maravilhosos sobre a inteligência emocional na família, no lar. E a gente gosta de ser muito prático e objetivo. E nós vamos lá. Vou pedir para a minha linda começar com o primeiro tópico. Então, gente, esses 5 pilares da saúde emocional, da inteligência emocional, começa, é claro, pela autoconsciência, que nada mais é do que você reconhecer de fato quais são as emoções que você está sentindo ou enfrentando. Ou seja, na verdade, às vezes a gente está tão no automático no dia a dia que é por isso que às vezes as emoções perdem o controle, né? Então, antes de você, por exemplo, sair gritando dentro de casa, tente, de fato, reconhecer o que você está sentindo naquele momento. É raiva? É frustração? É cansaço? Enfim, é uma confusão emocional? É uma sobrecarga? Por que você está sentindo aquilo? Então, de forma prática, como o Thiago costuma dizer, que nós gostamos de trazer para vocês, a autoconsciência é algo simples, mas que, de fato, ela pode ajudar muito a evitar conflitos no dia a dia. Então, antes de você gritar com seus filhos, você denome as suas emoções, nomeie, reconheça elas. Você pode dizer, eu estou frustrado porque... E aí você diga o porquê, e isso já vai fazer com que você não desconte nas pessoas ao seu redor. Isso é interessante, né? Você nomear, saber identificar a emoção. E sempre que eu fico pensando nisso, na questão de nomear as emoções, já me vem à mente o filme Divertidamente. É verdade. Aliás, segue aqui uma recomendação. Se você nunca viu esse filme com sua família toda reunida, é uma ótima pedida para hoje. Depois que acabar esse podcast aqui, você poderia fazê-lo, porque os nossos filhos, a gente já assistiu com eles, tanto o 1 quanto o 2, né? É. E os dois amam esse filme e a gente usa até várias analogias, várias cenas que aconteceram no filme para lembrar os nossos filhos. Olha, o que você está sentindo agora é raiva. Olha, o que você está sentindo agora é preguiça. Então, é importante a criança também já crescer, né, meu amor? Sabendo nomear os seus sentimentos. Então, quando a gente fala de ambiente familiar, nós não estamos falando aqui só para os adultos, porque se uma criança já
cresce com essa percepção de identificar e conseguir nomear, ela vai desenvolver de forma muito mais acelerada, mais madura, esse processo de autoconsciência, né? Exatamente. Interessante que a Rebeca, por exemplo, quando ela fica com fome, que teoricamente é um momento de cansaço também, de fadiga, às vezes chega em casa, né, da escola, ela vem irritada, aquela pessoa que fica irritada quando está com fome. Aí ela já começa a ficar chata mesmo. E a gente ensinou ela a dar nome a isso, a explicar para ela, olha, você não está chateada de fato com a situação que você está reclamando. Você está com fome, você está cansada, você está irritada. Então, quando o Tiago diz ensinar as crianças a dar nome às emoções, é também ensinar eles a identificar essa autoconsciência, que é um dos pilares, a identificar o porquê que eles estão daquele jeito. Isso serve para nós adultos também, né? A gente também fica cansado, irritado, porque está estressado, está exausto, de alguma forma, até física mesmo. E, às vezes, a gente acha que é tudo emocional, a gente tenta achar motivos do porquê estamos chateados, e, às vezes, é simplesmente porque dormiu mal. E, às vezes, a gente mistura as coisas. Essa autoconsciência é importante. Porque quando você está chateado com alguma coisa, você fica tentando achar um motivo, que é o que a Rebeca faz. Se ela está irritada, ela reclama da cadeira, da mesa, do prato, e não tem nada a ver. E, às vezes, os adultos fazem a mesma coisa. Então, a gente tem que viver e, claro, passar para eles também. Boa. Segundo pilar que Daniel Goleman traz é o autocontrole. Autocontrole é fundamental a partir do momento que você consegue identificar, nomear a sua emoção, agora você vai poder ter maturidade para dosar a emoção. Autocontrole nada mais é que você deixar a razão dominar a emoção. A Bíblia chama isso de um fruto do Espírito, que está registrado lá em Gálatas como domínio próprio. Autocontrole é o domínio próprio. Já dizia um pregador, quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então, você que é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, deve procurar exercer o autocontrole. Isto não é opcional. Isto não depende da sua personalidade. Eu vejo que tem muitas pessoas que se penduram no seu tipo de personalidade para dizer que ela pode estourar, como se isso fosse uma licença para explodir. E é como se todo mundo tivesse que tolerar a sua personalidade e você não precisa de ter autocontrole porque você nasceu com uma determinada característica mais expansiva, mais explosiva. A verdade é que todo filho de Deus que tem o Espírito Santo tem que exercer domínio próprio. E o autocontrole é fundamental para você poder desenvolver a inteligência emocional. É um dos pilares. Quando nós falamos pilares, é uma das coisas mais importantes. Podem ter muitas outras coisas mais avançadas, né, que a gente vai discutir, falar lá para frente, mas se não tiver essa base, esse fundamento de autocontrole, a gente não vai conseguir avançar para a nova fase. Se o seu casamento, você não conseguir ter freio na língua, não conseguir ter freio no comportamento, né, não conseguir resistir de fato às tentações do diabo, certamente o seu casamento ele vai enfrentar muitas crises, vai ter muitas brigas, vai ter muitas barreiras, vai ter muitos conflitos, e ninguém gosta de passar por isso. Essa que é a verdade. É verdade. Lembrando que no episódio que estamos fazendo agora, a gente está citando os pilares, porque a gente poderia tranquilamente fazer um episódio para aprofundar cada um deles. Mas vamos lá, então. O terceiro pilar, ele tem por nome motivação, mas eu vou explicar ele para você, né, a ideia dele, e eu talvez daria um outro nome para a gente atualizar um pouco aquilo que a gente entende. Ele fala sobre usar as emoções para alcançar objetivos. Então, a motivação, que é um pilar emocional, na verdade, é a família que é emocionalmente saudável, ela acaba tendo propósito juntos. O propósito de conexão, o propósito de união, o propósito de harmonia. Ela constrói um propósito, um alvo como família. Então, a motivação seria justamente para a gente poder alcançar esses objetivos, esses propósitos. Por isso que eu daria o nome desse pilar de propósito. Mas seria o que é essa motivação? É quando você está antes de estourar, antes de perder o equilíbrio, antes de, às vezes, brigar de forma errada, né? Porque brigar de forma certa seria educar os filhos, tá? De outra forma está errada mesmo. Mas antes de brigar, os filhos mesmo, de uma forma errada, descontrolada, você lembra
do propósito. Você retoma a motivação da sua família. Não, mas espera aí, eu não vou falar de qualquer jeito com meus filhos ou com meu marido, porque eu tenho um propósito nessa casa. Meu propósito é harmonia, meu propósito é conexão emocional. Então, você usa a motivação para alcançar esse objetivo. E aí você não se perde no meio do caminho. Eu diria que a motivação seria para sustentar o autocontrole também. Muito bom. É quando você usa a emoção para o bem. Perfeito. Né? Você extrai o melhor dos seus sentimentos, extrai o melhor da sua emoção para a realização dos sonhos, para alcançar os objetivos familiares, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, sejam financeiros. É quando você cria gatilhos para conseguir avançar, desenvolver ainda mais a sua família. Muito bom. E eu gostei da sua sugestão de alteração de nome, né? Lembrando que a gente está usando aqui os nomes originais que Daniel Goleman usou no seu livro, que foi este grande best-seller. Né? E o quarto pilar é a empatia. Empatia. Eu amo esse pilar, inclusive. Empatia nada mais é do que sentir o que o outro sente. É se conectar com a emoção do próximo. Então, maridão, é quando você se coloca no lugar da sua esposa e procura sentir, ou procura, pelo menos, entender o porquê, a causa daquela emoção e se colocar no lugar da outra pessoa. Esposa, a mesma coisa. Precisa sentir, muitas vezes, se colocar no lugar do seu marido, entender o dia a dia, a correria, o porquê das decisões e o porquê que aquilo está abalando ele naquele momento, aquela emoção, porquê que ela está gritando, sabe, no peito do seu marido naquele momento. E eu acho que o mais legal aqui também, quando a gente fala em empatia, não mais legal, mas importante, tão importante quanto na vida conjugal, é a empatia que a gente tem que ter com os filhos. Né? Porque os filhos, geralmente, quando estão numa idade mais infantil, as emoções, eles estão descobrindo suas emoções, né? Elas estão explodindo no coração de uma criança. Mas a verdade é que quando chega a adolescência, as emoções entram em erupção. É um vulcão de emoções. E aí, às vezes, a gente atende tantos pais que têm dificuldade de lidar com seus adolescentes, porque eu acho que o adolescente, até você tem mais propriedade para falar sobre isso, meu amor, como psicóloga, mas acho que a adolescência é a fase que o ser humano experimenta assim, o ápice de suas emoções, né? Sim. Vai se descobrindo tanto na área da paixão, quanto na área da vocação, da carreira, das habilidades, enfim, são tantas descobertas e é uma transição tão grande, e para ajudar, os hormônios estão todos em erupção. Sim. Né? Dentro do adolescente. Né? São muitas mudanças, né? Sim. Isso provoca uma explosão de emoção dentro do coração do adolescente, né? Exatamente. É justamente por isso eu acredito que existe esse ápice das emoções, né? Porque tem muitos hormônios ali sendo liberados em maior quantidade, o próprio crescimento, mudança do corpo, né? Muito exacerbada, muito pulsante naquele momento. E você estava falando sobre ter empatia com os filhos. Às vezes a gente menospreza a dor e o sofrimento das crianças, porque é claro que o que faz eles sofrerem não se compara com o que faz a gente sofrer, com o que faz um adulto sofrer. A gente sabe que os problemas de uma criança são, teoricamente, até bobos, né? Porque um amiguinho brigou comigo, falou isso de mim na escola. E é claro que na fase adulta, qualquer coisa que aconteça é muito mais sério, muito mais intenso. Então, mas ter empatia com os nossos filhos, principalmente nessa área emocional, falando da inteligência emocional, eu acredito que tem muito a ver com você não menosprezar o problema deles, não menosprezar o sentimento deles, de fato se colocar naquela idade, lembrar como é que era para você difícil essa vida de escola, o bullying que você também enfrentou, embora não tinha esse nome, não era tão enfatizado, mas como era difícil você se sentir excluído, enfim, se colocar no lugar do seu filho, dar uma atenção, dar voz a ele, deixar ele falar, isso tudo faz parte da empatia dentro desse pilar da inteligência emocional. Eu acho que você falou o segredo aqui. Tá? Assim, de forma prática, gente, é você tentar lembrar de quando você tinha aquela idade. Porque se colocar no lugar da outra pessoa, o que eu vejo que é o erro de muitos pais, é que você tenta visualizar o que o seu filho ou sua filha está sentindo, mas a partir da sua perspectiva de vida. E aí é claro que vai
vai dar conflito. Sim. É claro que a conta não fecha. Sim. Então, você tem que se colocar na idade daquela criança ou daquele adolescente, lembrar de como foi essa tua fase, e aí sim você usar a sabedoria que você tem, a inteligência que você tem, mas a partir do momento que você se coloca no lugar da pessoa, você consegue, então, fluir mais, né, na sua conversa, no seu entendimento, no acordo ou nos acordos que você vai fazer dentro de casa quando essas emoções estiverem à flor da pele. É verdade, gente. E olha, mais uma dica aqui para você, papai, mamãe. Quando seu filho vier se abrir com você, na sua empatia de ouvi-lo, é só o que ele precisa, tá? Você não precisa ficar dizendo, ai, não é nada demais, isso não é importante. Não precisa ficar tentando diminuir o problema dele. Apenas ouça, acolha, abrace. Se precisar dizer, fale assim, ó, sinto muito, porque você está enfrentando isso. Eu posso te ajudar de alguma forma? Porque eu, Thiago, já caí na besteira de querer ir lá conversar com a professora, ir lá conversar com a diretora, mas me ajuda com essa situação. E eu, claro, não fiz isso, porque eu falei para ele primeiro. Falei, Natan, eu posso ir lá conversar com a professora? Não, mãe, não, de jeito nenhum, você não faça isso. Ficou desesperado, porque eu percebi que para ele talvez seria uma vergonha eu ter que ir lá e conversar, ele não gostaria da situação. Então, a minha empatia foi mais do que o suficiente para ele. Quer ver um quinto pilar? Quinto pilar da inteligência emocional que o Daniel traz são sobre habilidades sociais. Olha só que interessante. Essas habilidades sociais que a gente quer desenvolver na vida dos nossos filhos, que tem a ver até com essas situações que geralmente eles trazem, a gente precisa desenvolver em casa primeiro. E o que seriam essas habilidades sociais, gente? É você saber gerenciar relacionamentos de forma eficaz. Ou seja, você precisa saber conversar, e aí entra um tópico profundo sobre comunicação. Você precisa saber pedir desculpa. Seus filhos precisam aprender, você precisa aprender. E não é só para o seu marido, para o seu cônjuge. Você precisa aprender a pedir desculpa, inclusive para as crianças. Como a gente erra também na frente deles ou com eles, isso ensina, né, uma habilidade social. Outra habilidade social em gerenciar relacionamentos é você saber negociar tarefas, né? Tanto com o seu casamento, ali com o seu cônjuge, quanto com seus filhos. Negocie as tarefas. Tudo isso faz parte de habilidades sociais. Como eu disse, não estamos aprofundando nelas, estou citando para você um dos pilares, porque famílias saudáveis mantêm uma conversa aberta e elas não evitam diálogos difíceis, né? Isso aí é saber gerenciar um relacionamento de forma eficaz. Você não evita diálogos difíceis. É difícil algumas coisas para sentar e tratar, mas você vai lá e faz, porque isso vai gerar uma habilidade social da pessoa ser confrontada, de enfrentar os seus medos, a sua vergonha, os seus erros e depois poder superar tudo isso. Esse é o ponto, né? O que a gente quer trazer aqui com esse episódio é dizer para você que uma família saudável é uma família do ponto de vista emocional, do ponto de vista de como nós lidamos com os nossos relacionamentos. É uma família que procura aprender, escute isso aqui, aprender e desenvolver a inteligência emocional. Então, nosso objetivo aqui nesse episódio é trazer estes 5 pilares para que você venha refletir. Opa, esse aqui eu estou praticando, esse aqui eu não sei nem o que é, esse aqui eu preciso me desenvolver melhor. Então, você começa a trazer essa identificação para você conseguir desenvolver melhor a sua família e aplicar essa prática com todos os membros familiares. Este é o grande propósito desse episódio. Daiane até comentou, né, que se fosse para nós aprofundarmos em cada um dos 5 pilares, teria muito assunto aqui. Talvez a gente faça isso mais para frente, mas o objetivo que nós queríamos aqui com esse episódio é de trazer esse alerta, que você olhe para esses 5 pilares, de repente é a hora de você conversar com o seu cônjuge sobre isso e saber de que forma você pode desenvolver isso melhor, ok? Uma casa emocionalmente saudável é uma casa sarada, é uma casa blindada, é uma casa que vocês vão evitar crises. Conflitos vão existir, é natural, mas você vai conseguir resolver muito facilmente, né? Sem os bloqueios emocionais, você vai conseguir resolver com clareza. E nós também temos ainda o poder do Espírito Santo em nós, que facilita tudo, não é verdade? O
poder do Espírito Santo em nós nos torna mais humildes, mais mansos como Jesus. Então, quando você une essas duas coisas, meu Deus, você vai ter uma família extremamente abençoada, a presença de Deus vai estar fluindo no seu lar e todos vão estar emocionalmente restaurados e sarados. É isso, meu amor. Eu gosto muito de uma frase que o Daniel traz, que uma família, uma casa emocionalmente inteligente, não é a que não tem conflitos, mas a que sabe atravessá-los com empatia, diálogo, em amor. Então, é muito bom essa frase. Você não precisa se sentir culpado nem nada, porque você enfrenta conflitos na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Faz parte, é um crescimento de todos nós, mas saiba enfrentá-los com empatia, com diálogo e com amor. E eu espero que esse episódio realmente traga aí para você algumas ideias de como você pode gerenciar melhor as suas emoções e ajudar os seus filhos também a desenvolverem elas, porque isso é fundamental, considerado mais até do que o QI, como a gente mencionou nesse episódio. Ficamos por aqui, então. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica ali no se inscrever para que você possa receber todos os conteúdos desse podcast que ama família, casamento, educação de filhos. E o que mais, Thiago, que a pessoa precisa fazer? Os 3 Cs. Olha! Curte, comente e compartilhe. Nós te entregamos um conteúdo muito bom, de graça, e o que a gente pede é só isso, para você não custar nada. Faz isso agora, né? Você que chegou aqui até o final, escreve aqui embaixo nos comentários, só escreve assim: eu amo a minha família. Pronto, eu vou saber que você ficou aqui até o final. Tá bom? Muito bom. Um beijo, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais.